Frente 4, módulo 14, lugares geométricos, mas na verdade essa aula é sobre pontos e segmentos notáveis de um triângulo, tá? Então, quais são os pontos e os segmentos notáveis de um triângulo? É o incentro, circuncentro, baricentro e ortocentro, tá? O que é um incentro? É o ponto de intersecção das bissetrizes internas. E o que é bissetriz? Divide o ângulo ao meio. Então, o encontro das bissetrizes é chamado de incentro. Circuncentro é o ponto de intersecção das mediatrizes. E o que é mediatriz? Divide o lado ao meio, tá? O segmento ao meio. Então, o encontro das mediatrizes é chamado de circuncentro. O baricentro é um ponto de intersecção das medianas. E o que é mediana? É o segmento que vai de um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, o encontro das medianas é chamado de baricentro. E uma observação importante, hein? O baricentro estará sempre na razão de 2:1. Isso aqui, conforme o exercício for passando, eu vou explicando para vocês, tá? E o ortocentro é o ponto de intersecção das alturas. E o que é a altura? É o segmento que vai de um vértice ao lado oposto, formando um ângulo reto. Então, eu tenho duas observações. No triângulo isósceles, os 4 pontos notáveis, quais são? O baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro estarão alinhados. Então, ó, tá? No triângulo isósceles, os 4 pontos notáveis estarão alinhados, tá? E no triângulo equilátero, eles serão coincidentes. A gente sempre brinca com a sigla. Ele forma o bico. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício, muita teoria e rapidinho esses exercícios aqui. Ele fala assim, ó. Na figura seguinte, o ponto I é o centro da circunferência inscrita. Então, ó, o I é o ponto da circunferência inscrita. Então, ó, circunferência inscrita, I de incentro. Pode-se afirmar, I é o baricentro, I é o ortocentro, I é o ponto de intersecção das medianas, I é o ponto de intersecção das bissetrizes, I é o ponto de intersecção das mediatrizes. Então, ó, I é o ponto de intersecção das bissetrizes. Então, no caso, a letra D. I de incentro. E incentro está relacionada com a bissetriz. Ok? Número 2. Defina baricentro. Então, teoria só, tá? Baricentro. Eu vou pôr aqui, ó, baricentro. Tá? É o ponto de intersecção, tá? Baricentro, intersecção das medianas, tá? E sempre ele estará na razão de 2:1. Então, ó, E divide cada mediana na razão de 2:1. Ou seja, tá? A partir do encontro delas, tá? Um é o dobro da outra, certo? Seguindo, número 3. O que fala o número 3? Ele fala assim, ó, na figura seguinte, o ponto C
é o centro da circunferência circunscrita. Então, ó, o incentro era da circunferência inscrita. O circuncentro é da circunferência circunscrita. Então, se é o baricentro, se é o incentro, se é o ponto de intersecção das medianas, se é o ponto de intersecção das alturas, ou se é o ponto de intersecção das mediatrizes. Então, é o ponto de intersecção das mediatrizes. É a letra E. Então, sempre o circuncentro é o ponto de intersecção das mediatrizes. E o que é mediatriz? Divide o lado ao meio. O número 4. Como se chama o ponto H das figuras a seguir? Então, olha lá. Ó, o H tá aqui, o H tá aqui e o H tá aqui, tá? Então, ó, de um triângulo, num acutângulo, tá? O ponto interno é interno. Num triângulo retângulo, ele é o próprio lado. E num triângulo obtusângulo, ele está fora, tá? Então, se ele forma um ângulo reto aqui, ó, esse segmento aqui é a altura. Então, como se chama o ponto H das figuras? Ele chama-se ortocentro. O que é o ortocentro? É o ponto de intersecção das alturas, tá? Ó, é o ponto de intersecção das alturas. E o que é a altura? É o segmento que vai de um vértice ao lado oposto, formando um ângulo reto. Ok? Exercício número 5. Olha o que ele diz. Sejam A, B, C pontos distintos do interior de um círculo. C sendo o centro do mesmo. Eu esqueci de desenhar aqui, vou usar um durex aqui só para desenhar para vocês, tá, pessoal? Bem, certo seria com um compasso aí, tá? Então, ó, C é o centro, do mesmo, é o centro da circunferência. E ABC sempre sendo pontos distintos do interior. Se construirmos um triângulo inscrito no círculo com um lado passando por A e outro passando por B e outro passando por C, podemos afirmar que esse triângulo é. Então, ó, eu tenho aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C. Então, eu quero que um lado, tá? Com um lado passando por A, outro por B e outro por C. Então, ele pode ser em qualquer lugar, tá? Um lado passando por A, tá? Um lado passando por B e um lado passando por C, sendo C o centro da circunferência, tá? Então, toda vez que, se ele é um triângulo retângulo, tá? Aliás, se ele passa pelo centro da circunferência, ele vai formar um ângulo reto aqui, ó, tá? Então, esse triângulo é considerado um triângulo retângulo, tá? Então, olha lá, toda vez que um dos lados estiver inscrito, tá? Nesse círculo de circuncentro, esse lado aqui é chamado de hipotenusa, tá bom?